Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor esteja com todos vocês, com seus familiares, com sua família do trabalho, com sua família consanguínea, com seus amigos. Enfim, eu te desejo a paz do Senhor, aquela que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Com esse tempo, a gente precisa dessa paz. A gente precisa dessa paz. Nossa saúde emocional, nossa saúde física, nossa saúde financeira, emocional, nossa vida social, precisamos da paz do Senhor. A paz além das circunstâncias. Amém? E aí, vamos ler A Paz, Gisele. Vamos ler o nosso livro. Hoje teremos a leitura de 3 capítulos. Por quê? Porque eu estava vendo que eles 3 se complementam. E como são curtinhos, a gente faz essa leitura aí, em nome de Jesus, com mais, vamos dizer assim, com início, meio e fim, a gente fecha um ciclozinho aqui dentro da proposta destes 3 capítulos, tá certo? O livro é Como Vencer Gigantes, a gente já está quase acabando ele. De William Douglas e Flávio Valvassoura. E vamos lá, estamos no capítulo 24. Vamos ler até o 26, tá certo? Gisele, fica aí, viu? Te agradeço. Vamos lá. Valorize o pouco, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. 1 Samuel 17:42. Um dos assuntos mais desprezados pelos profissionais são os pequenos começos. Existem muitos palestrantes que se recusam a falar para públicos pequenos ou em lugares sem glamour. Quem despreza o dia das pequenas coisas. É o que lemos em Zacarias 4:10. É uma pergunta, tá, gente? Quem despreza o dia das pequenas coisas? Outras versões da Bíblia falam em pequenos começos. Quem diria que o pequeno pastor de ovelhas, que nem aguentava o peso das roupas de soldado, viria a se tornar um grande guerreiro e rei? E quem diria que de uma empresa de garagem nasceria a Microsoft? Ou que de uma brincadeira entre universitários surgiria o Facebook, a maior rede social já criada? Jesus também falou sobre o poder das coisas pequenas, usando o grão de mostarda como exemplo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Mateus 13:32. Mais uma lição que podemos extrair daí é a seguinte: a fidelidade deve existir também em relação às coisas pequenas. Muitas pessoas dizem que não se esforçam mais no trabalho porque seus empregos são humildes ou suas tarefas têm pouca importância. Porém, a Bíblia diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Isso está em Lucas 16, verso 10. Davi foi fiel como cuidador das poucas ovelhas, e assim começou a ser preparado o matador de gigantes. Seja fiel onde você está, mesmo que seja um lugar ou uma tarefa que pareça pouco importante, ou até mesmo irrelevante. Quem não é fiel no pouco não será no muito e por isso nunca chegará a cuidar de coisas grandes. Ou se vier a receber uma tarefa maior, terá grandes chances de fracassar exatamente por falta de treinamento nas coisas pequenas. O sábio Lao Tse disse que uma viagem de 1000 quilômetros... Deca, glória a Deus, a paz, minha irmã. Começa com um simples passo e a mais larga árvore nasce de uma pequena semente.
Quem duvida? Vou repetir. O sábio Lao Tse disse que uma viagem de 1000 quilômetros começa com um simples passo e que a mais larga das árvores nasce de uma pequena semente. Quem duvida? No caso de Davi, quando tempos depois ele quis construir o templo, Deus lhe trouxe à memória o lugar de onde ele tinha saído. Eu tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Isso está em 2 Samuel 7, versos do 8 ao 9. Isto é o que Deus faz. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. 1 Samuel 2, verso 8. Infelizmente, muitos são os que se esquecem de seus pequenos começos ou que desprezam o início tímido dos outros. Não faça isso. As lições deste livro, Atire a pedra. Não despreze os pequenos começos. Já pensou se eu desisto de fazer as lives, de anunciar a palavra do Senhor, ou de falar aquilo que Deus colocar no meu coração, ou outro conteúdo que Deus me permitir falar, porque tem uma ou duas pessoas na minha live e às vezes não tem nenhuma? Não posso desistir. Se tem um propósito de Deus e eu sei disso, eu vivo isso, eu não posso parar, Não tenha vergonha de um início mais modesto, pois árvores frondosas nascem de minúsculas sementes. Dedique-se de corpo e alma àquilo que tem em suas mãos hoje, ainda que lhe pareça pouco. O que vem para ficar às vezes demora para crescer. Saiba que o sucesso e as vitórias podem levar certo tempo para acontecer. Portanto, persevere. Continua plantando. Capítulo 25. Pequenos unidos podem vencer o grande. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. As lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Provérbios 30, versos do 25 ao 28. A união faz a força. É uma expressão que se tornou clichê, mas nunca deixou de ser verdadeira. Mas existe um motivo para que os clichês existam. Os clássicos e funcionam. São clássicos e funcionam, tá? A espécie humana não teria evoluído, nem mesmo sobrevivido, se não trabalhasse em equipe. Desde as atividades mais primitivas, como a caça, a agricultura e as primeiras construções, até a alta tecnologia e a elaborada organização social dos nossos dias, tudo aquilo que o homem fez foi em sociedade. As narrativas da história mostram grandiosos casos de superação que resultaram da união de grupos em torno de objetivos comuns. Um exemplo bíblico é o Êxodo, a libertação do povo hebreu escravo no Egito e a sua longa caminhada sob a liderança de Moisés até a terra prometida. Quase todos os processos históricos de libertação de um povo do jugo de outro se devem à união de pessoas em grupos cada vez mais numerosos até que se tornam invencíveis. A raça humana, mesmo com tantos conhecimentos, ainda tem muito a aprender, inclusive com os animais, sobre o poder da união. No livro A Sabedoria dos Lobos, o especialista em gestão organizacional, eu vou ler aqui, eu acho que o nome dele é assim, porque o nome dele é estrangeiro, tá? Tuiman El Tower.
Twin Air Tower. Observa as características daqueles canídeos em uma alcateia. Ali, virtudes como lealdade, paciência, trabalho em equipe, perseverança e até entretenimento produzem ótimos resultados para o grupo. Temos muito a aprender com esses animais no que diz respeito às nossas relações pessoais, familiares e profissionais. Como escreveu Rudyard Kipling, a força do lobo está na alcateia e a força da alcateia está no lobo. Deu para perceber? A força do lobo está na alcateia e a força da alcateia está no lobo. O livro Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, de William Douglas, autor também deste livro, e Davi Lago, reúne informações interessantíssimas sobre esse animalzinho frágil e desprotegido, que pode ser esmagado facilmente com apenas um dedo, mas que tem a capacidade de obter resultados extraordinários. É na união que o formigueiro encontra sua força. Quando em grupo, as formigas se tornam fortes, capazes e produtivas, reunindo-se em perfeita divisão de tarefas para construir colônias, buscar alimento, defender seu território, combater predadores e perpetuar a sua espécie. A partir da análise de vídeos de formigas carregando enormes pedaços de alimentos, cientistas israelenses publicaram um trabalho na revista Nature Communications, revelando que um grande grupo desses insetos fica encarregado de levar o peso, mas não tem senso de direção. Então, algumas formigas guias conduzem a jornada por curtos períodos. O grupo é afinado para responder aos líderes, destaca o físico Ofer Feynman, um dos autores do estudo. Com efeito, um líder que chega com novas informações e muda a direção de todos não precisa ser mais forte que os demais, só precisa empurrar na direção correta. O estudo também mostrou que quanto maior era o objeto carregado, mais esforço as formigas precisavam fazer e menos liberdade individual elas tinham durante a tarefa. Consequentemente, quanto menor o objeto, maior a liberdade de cada uma. É uma grande lição sobre trabalho em equipe. Quando os desafios são maiores, os integrantes da equipe precisam sacrificar-se mais. Esteja atento à sua equipe e aos desafios que vocês enfrentam. Unidos somos sempre mais fortes, capazes de carregar pesos maiores que nós mesmos e de vencer qualquer gigante. Novamente, como diz o estrategista chinês Sun Tzu em A Arte da Guerra, um exército pequeno e bem treinado vence com facilidade um exército maior sem liderança ou treinamento. Atire a pedra. Já estamos na lição deste capítulo 25. Pequenos indivíduos reunidos podem vencer um grande obstáculo. Um exército pequeno e bem treinado vence com facilidade um exército maior e sem treinamento. Identifique sua alcateia e cuide dela. E na alcateia, cuide de cada lobo. Repetindo, a força do lobo está na alcateia. E a força da alcateia está no lobo. Rudyard Kipling. Capítulo 26. Gigantes podem sim ser derrotados. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. 1 Samuel 17:45. Já sabemos que os pequenos reunidos podem vencer o grande. Sabemos também que os pequenos começos é que fazem as grandes histórias.
Porém, a história de Davi mostra que um único pequeno também pode conseguir essa façanha. Esta é, portanto, uma ótima notícia. Quem é pequeno tem chance de vitória ao lutar contra adversários maiores e mais fortes. Gigantes podem ser derrotados. Essa é uma das principais lições deste livro. Tamanho não é documento. É o que eu diga, né, gente? Eu sou baixinha. Diz a sabedoria popular. E a filosofia confirma isso desde a antiguidade. No século IV a.C., por exemplo, Sun Tzu já afirmava que a prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a cansar e a dominar, inclusive, numerosos exércitos. O sábio chinês explicou que a superioridade numérica de um exército não garante a sua vitória, e por isso um motivo muito simples. Mesmo que você tenha os números a seu favor, se não souber administrar isso, pode pôr tudo a perder. É mais importante ser mais inteligente que o inimigo do que ser mais poderoso que ele. E os números por si só não asseguram qualquer vantagem, afirmava Sun Tzu. A mesma lógica serve para os desafios que enfrentamos no dia a dia. Imagine que você está diante de um problema e tem todas as condições de vencê-lo. Quer uma sugestão? Fale para si mesmo. Tudo bem. As condições estão favoráveis. Tenho muita chance, sou inteligente, ou mais experiente, mais bem preparado, mais bonito, mais forte, dependendo da situação. No entanto, se eu não souber administrar isso, sei que posso perder a batalha. Sabendo que essas vantagens não lhe garantem a vitória, você vai se empenhar mais e terá maiores chances de vencer. Por outro lado, se você se sente pequeno, se seus números são desfavoráveis, ou se sua situação não é das melhores no momento do conflito, você pode falar assim: calma aí. Eu posso dar a volta por cima. Estou em desvantagem agora, mas posso superar isso e vencer. Eu vou vencer. O jornalista Malcolm Gladwell, no livro Davi e Golias, observa que o guerreiro filisteu estava preparado para uma luta corpo a corpo em que não precisaria se movimentar muito. Bastaria se defender dos golpes com sua armadura e atacar com sua lança. O jovem Davi, por sua vez, levando apenas o cajado e alforje de um pastor a tiracolo. Perdão, gente. Entrou um bicho aqui. Sai. Vou ler novamente. O jornalista Malcolm Gladwell, no livro Davi e Golias, observa que o guerreiro filisteu estava preparado para uma luta corpo a corpo em que não precisaria se movimentar muito. Bastaria se defender dos golpes com sua armadura e atacar com sua lança. O jovem Davi, por sua vez, levando apenas um cajado e o alforje de pastor a tiracolo, movimentava-se com agilidade, mas não se aproximou a ponto de permitir um embate corporal no qual teria flagrante desvantagem. Davi põe uma pedra em sua funda e agira cada vez mais rápido, a 6 ou 7 revoluções por segundo, mirando seu projétil na testa de Golias, o único ponto vulnerável do gigante, diz Gladwell. Ele cita um expert em balística, Ethan Hist, que afirma: o arremesso de Davi foi equivalente ao tiro de uma pistola moderna do tamanho razoável. Golias nem teve tempo de se proteger. O cientista político Ivan Arrequin Toff, também citado no livro de Gladwell, fez um levantamento do resultado de todas as guerras ocorridas nos últimos 2 séculos entre países muito grandes e muito pequenos. Sua conclusão foi surpreendente.
Em 28,5% das vezes, quase um terço das guerras, a vitória foi da nação mais fraca. E esse percentual sobe para 63,6% quando o lado considerado fraco adota táticas não convencionais, surpreendendo o mais forte, exatamente como fez Davi. Os próprios guerreiros do rei Saul achavam impossível a vitória de seu representante. Tanto o ceticismo deles quanto a prepotência do exército filisteu, com Golias à frente, tinham como foco a força física. Ninguém percebia que a força decisiva poderia estar em outros fatores, como o elemento surpresa, a habilidade, a velocidade e a determinação de vencer. Uma das coisas que o lado menor e aparentemente mais fraco deve fazer é aceitar suas características e trabalhar com elas. Como já vimos, Saul chegou a vestir sua armadura em Davi, mas o jovem nem sequer conseguiu se mover. Tentar ser quem não é faria de Davi alguém sem mobilidade e agilidade, e essas eram justamente suas maiores vantagens para enfrentar o enorme Golias. Tentar parecer e agir como alguém que você não é traz mais ônus do que bônus. Como disse o célebre presidente americano Abraham Lincoln no século XIX, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Assim, procure ser quem você é, aproveitando-se de suas habilidades para vencer os gigantes que tiver pela frente. Você terá mais chance de sucesso se utilizar seus pontos fortes, ainda que sejam poucos, do que tentando simular triunfos onde não tem. Lenécia, minha irmã linda, a paz do Senhor. Lembre-se, suas chances de vitória são maiores quando você conhece as suas fraquezas e age do adversário do que quando ignora a ambas. A grande lição deste capítulo é que os gigantes também podem ser derrotados. Isso serve de estímulo para os pequenos e de alerta aos grandes. Assim como o jovem Davi saiu triunfante da batalha épica contra o colossal Golias há 3.000 anos, aquele que aparentemente não tem forças ou condições pode vencer nas mais variadas situações da vida. Tamanho não é documento. Não tente parecer quem você não é. O pequeno obtém mais sucesso quando assume e se utiliza inteligentemente de suas características. Conheça os seus pontos fortes, também os fracos, e os do seu adversário. Conheça as regras e, quando possível, tente mudá-las. Essas são as lições destes 3 capítulos. O primeiro capítulo fala dos pequenos começos. Não despreze sua história, sua trajetória, de onde você saiu, de como você tem começado. Não desvalorize os seus processos, os seus inícios, ainda que sejam pequenos, ainda que sejam ínfimos, ainda que sejam desprezados por aqueles que já têm uma trajetória com mais experiência, com melhores resultados. Não desista. Se você sabe o que você quer, se você sabe o propósito de Deus na sua vida, permaneça, seja firme, continue, vá em direção ao alvo, olhando para Cristo, que é a sua luz, o seu guia. Depois, una-se àqueles que têm o mesmo propósito que você. Una-se às pessoas que têm o mesmo direcionamento que você. Una-se àqueles que servirão de coluna e de base para você. Em qualquer empreendimento, em qualquer relacionamento, é na união que ele se fortalece. É na união que ele mostra sua garra,
a sua característica de vitória. É na união que se faz as grandes vitórias. E por fim, a última lição é: não despreze os pequenos, não despreze as suas qualidades, as suas forças, e reconheça as suas fraquezas e trabalhe em cima delas. Valorize quem você é. Não tente ser diferente, não tente ser quem as pessoas dizem que você deve ser, mas aquilo que Deus planejou e plantou na sua vida para que você seja, dentro das limitações e potencialidades que você tem. Sabe lá Martin Luther King, Martin Lutero, até mesmo o dono da Microsoft e tantos outros por aí, eles começaram pequeno. Iniciaram de uma pequena semente, mas eles não desistiram. E sabe por que eles são lembrados? Sabe por que eles são citados nas obras, nos artigos, nas pesquisas, nas palestras, ou até mesmo aqui nessa pequena live? Porque eles não desistiram, porque eles permaneceram, porque eles começaram pequeno. Mas eles não se desprezaram e nem desprezaram o grande e nem deixaram de lutar. Seja fiel no pouco e Deus te exaltará. Seja fiel às pessoas que estão ao seu lado. Seja leal, seja firme. Seja firme no seu propósito. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz, Sinara. Muito obrigada. Miriam Raimunda da Silva, minha irmã linda, paz do Senhor. A paz do Senhor, a minha irmã Lenécia. Muito obrigada. A Rebeca, a Gisele. Muito obrigada a todos que estão aqui, que estiveram. Obrigada a Deus por essa oportunidade. Eu não posso desistir, eu não quero desistir, porque eu sei qual é o meu propósito. Deus sabe de todas as coisas e Ele já plantou uma semente no meu coração e me mandou semear. Ainda que não veja os resultados aparentemente no momento, mas eu sei que a semente sendo lançada, ela vai brotar a seu tempo. Em Eclesiastes 3 fala disso, Todas as coisas, têm o seu tempo. E tem um tempo de semear. E terei o tempo de colher. E o Espírito Santo é que vai regar. Então a Deus toda a honra e toda a glória. Glória a Deus pela vida desses autores, William Douglas e Flávio Valvassoura. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês aqui presente. Em nome de Jesus, gratidão. Vou deixar, como de costume, esse vídeo também lá no YouTube, no canal Eu Sou Leandra Freitas. Se esse estudo de hoje fez sentido para você, comenta, compartilha, se inscreve no canal Eu Sou Leandra Freitas, Manda para outras pessoas, planta essa semente também, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus e até a próxima, assim que Deus permitir, em nome de Jesus.